Vamos lá, então. Então, até agora a gente estava vendo aqui o regime tributário lucro real. A gente viu como fazer a apuração do imposto de renda e da contribuição social pelo regime tributário lucro real, tanto trimestralmente como anualmente. E a gente viu como que tem que ser feitos os cálculos, viu no LANUR também como que são feitos os lançamentos e tudo mais. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês sobre o outro regime tributário, que é o regime tributário lucro presumido. Também a gente vai utilizar esse método aqui para chegar no valor de lucro fiscal. Então, a intenção é encontrar o valor de lucro fiscal ou resultado fiscal, né? Que é aquele valor que a Receita Federal considera como lucro, que é a base de cálculo para a gente descobrir quanto que a empresa precisa pagar de imposto de renda e de contribuição social. Vocês vão perceber que aqui no lucro presumido é bem parecido com o que a gente fez no lucro real, apuração anual, mais a estimativa mensal. Aquele mesmo princípio que a gente usou lá, de determinadas empresas, determinados ramos de atividade que constam aqui na tabela do imposto de renda, tem ali um percentual de presunção. Por isso que aí a gente muda o nome um pouco, né? Lá no lucro real a gente chamou de estimativa, porque depois a gente ia fazer uma estimativa e pagou o imposto durante o ano, mas no final do ano a gente pagou pelo lucro real mesmo, né? É isso que é a grande diferença aqui. A presunção, eu já estou definindo que esse valor que eu estou presumindo aqui já é o lucro da empresa considerado pela Receita, não vai mudar depois. Eu vou pagar com base nesse valor. Então, da mesma forma que a gente viu lá, a gente tem aqui uma tabela, eu vou passar para vocês os valores principais aqui que a gente encontra na tabela, né, para fazer a presunção. Também a gente precisa lembrar que a escolha desse regime tributário que é feito sempre no começo do ano, né? E não pode ser alterado durante o período todo, da mesma maneira que os outros regimes. Quem pode fazer, nesse parágrafo aqui, quem pode optar por esse tipo de regime? As empresas que não são obrigadas à tributação do lucro real. Lembra que a gente viu no regime lucro real? Empresas que tiverem um faturamento superior a 78 milhões, algumas empresas específicas que a gente viu na lista lá, como bancos, seguradoras e algumas outras, que são obrigadas a fazer pelo lucro real, não vão poder fazer pelo presumido. Se ela não tiver obrigada, né, a fazer pelo lucro real, ela pode optar pelo lucro presumido também. Como que é feita essa opção? Com o primeiro pagamento da parcela. Então, quando for feito o primeiro lançamento de imposto de renda lá no começo do ano, no primeiro período, né? Não vai ser no começo do ano, né? Mas no primeiro lançamento do ano vai constar a opção também. O imposto aqui, aliás, o regime tributário lucro presumido, nesse regime a gente faz a apuração trimestral. Lá no lucro real a gente poderia fazer anual, com pagamento mensal, né? E a apuração trimestral com pagamento trimestral. No lucro presumido, trimestral. Então, vamos fechar em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. São os meses que a gente vai fazer o fechamento trimestral pelo lucro presumido. Certo?
aqui algumas características, né, principais características que a gente tem do lucro presumido. O enquadramento, que eu já comentei ele, que é para as empresas com faturamento inferior a 78 milhões. E aí engloba as empresas de transporte de carga, serviços hospitalares, comércios de mercadorias e produtos, atividade rural, profissionais liberais também, advogados, dentistas e tudo mais, podem optar por esse tipo de regime também. Construção civil, e aí tem outros lá, né? Aqui só foram alguns exemplos da lista que estão aqui para vocês. Com relação às alíquotas, e aqui, preste atenção no detalhe, é a alíquota de presunção. O que é essa presunção? Vamos supor que uma empresa, a base para a presunção é o faturamento, tá? Então, como a gente viu nos outros exercícios, uma empresa pode ter lá 1 milhão de faturamento, por exemplo, né, faturamento. Mas o lucro contábil dela pode ser 100 mil, por exemplo, certo? Pode acontecer isso aqui, né? A gente viu nas DREs aí. No lucro real, a empresa fez faturamento de 100 mil, de 1 milhão, aliás. Eu tive um lucro contábil de 100 mil, aí eu vou fazer os ajustes, que são as adições e as exclusões, e eu vou chegar num resultado ou lucro fiscal, que vai ser a minha base de cálculo para o imposto de renda e contribuição social, né? Então, isso é que a gente viu lá no lucro real, tá? O lucro real seria isso aqui. Beleza. Na presunção, o que é a ideia? Eu vou usar o faturamento, então a empresa escolheu fazer por presunção. Vou olhar o faturamento, 1 milhão. Aí eu vou olhar aqui, do que a minha empresa trabalha? Com o que a minha empresa trabalha? A minha empresa é uma empresa vamos ter aqui, de serviço de transporte que não seja de carga. Outros transportadores que não seja transporte de carga. Transporte de pessoas, de animais. Serviço de transporte que não seja de carga. Está falando aqui nessa lista aqui, de alíquotas, que a presunção nesse caso aqui é 16%. Então, aqui no lucro presumido, para essa empresa com esses valores aqui de exemplo, eu tenho um faturamento de 1 milhão, né, aqui também. O lucro vai ser o quê? Esse faturamento vezes 16%. Não é parecido com o que a gente fazia lá na estimativa? Então, 1 milhão e 16% vai dar 160 mil, certo? 160 mil. Para o lucro presumido, o lucro contábil dessa empresa aqui, ou melhor, o lucro fiscal dessa empresa aqui, foi 160 mil. Vamos pular aqui já para o lucro fiscal, aqui, 160 mil. Não tem adição, não tem exclusão, tá? Já cheguei no meu lucro contábil, não tem compensação fiscal. Esse é o meu lucro fiscal, aliás. E é com base nesse valor que eu vou cobrar o imposto de renda e contribuição social. Nas mesmas regras que a gente viu no lucro real. Eu vou cobrar ali 15% de imposto de renda, 10% de adicional. Aqui, como a gente faz apuração trimestral, o adicional é só em cima do que ultrapassar 60 mil reais, que é o mínimo trimestral, né? Então, aqui no caso, 60 mil reais, eu cobraria mais 10% em cima de 100 mil reais. E a alíquota para a contribuição social a gente vai ver na sequência, mas é a mesma ideia disso aqui. Pegar o faturamento, olhar a alíquota ali da presunção da contribuição social, vou chegar no meu lucro fiscal e vou cobrar uma contribuição social de 9%. Então, veja aqui, mudou o que? A forma que a gente chega no lucro fiscal, mas a nossa base de cálculo é a mesma. Para essa empresa aqui,
Vamos supor aqui, já dá para ter uma ideia de que o lucro presumido para ela seria melhor, né? Porque vamos pensar que se ela teve 100 mil de lucro contado, se ela tivesse aqui mais 40 aqui a mais fazendo as compensações, ainda chegaríamos aqui em 140, que seria difícil de chegar em toda essa diferença aqui, só com as exclusões e adições, né? Ou seja, ainda compensaria o lucro presumido. Vai depender de uma empresa para outra, né? Se vai compensar ou não. Mas o fato é que, no lucro presumido, depois que você aplica a alíquota aqui, ó, chegou no valor de 160 mil lucro fiscal, pagou o imposto, já era, tchau. Vai ter depois, eu paguei 160, em cima de 160 mil de lucro, mas na verdade eu tive 100 mil de lucro só. Não sei, você escolheu presunção, você vai pagar em cima da presunção. Se na presunção está falando que você teve 160 mil de lucro, e você teve 100 só, fazer o quê? Tem que ter feito um planejamento tributário melhor escolhido antes. Ano que vem você pode mudar agora, durante o ano você não pode mudar. E por outro lado, se ali na presunção deu 160 mil de lucro e a empresa teve 300, é a mesma coisa, ele vai pagar em cima dos 160 mil. Foi a escolha tributária que ele fez. Tudo bem aqui a ideia da presunção, como que é feito? Eu fiz um rabisquinho aqui mais ou menos, né? Mas eu acho que deu para entender aqui a ideia. Se tiver dúvidas, vocês perguntam. Aí a gente tem aqui as outras alíquotas de presunção. Então, veja aqui que para o imposto de renda, são essas alíquotas aqui, para o imposto de renda. Para a contribuição social, já são outras alíquotas. Então, a regra geral, todas as empresas que não estão na alíquota de 32%. Então, vamos olhar agora quem está no 32%. Prestação de serviços em geral. Administração, locação e tudo mais. Então, aqui, ó, essas aqui, primeiras aqui, não estão na regra de 32%, certo? Aqui está a prestação de serviço em geral, aqui não tem. Serviço de transporte é outra coisa, administração e tal. Então, essas três primeiras, por exemplo, não estão na regra de 32%. Então, para essas três primeiras, para calcular a contribuição social, eu vou usar a alíquota de 12%. Tá? Então, vamos supor, lá, a nossa empresa lá que teve... Vamos agora só calcular o imposto de renda e contribuição social pelo lucro presumido. Vamos supor que a minha empresa teve aqui, no período, 800 mil de faturamento. Tá? E ela é uma empresa de... Vamos pegar essa daqui da regra geral, que é comércios e outras que não estão nas outras descrições aqui explicitamente. Então, o comércio, por exemplo, entraria aqui. Então, 800 mil, a regra é 8%. Então, 8% de presunção, o meu lucro fiscal aqui, por imposto de renda, vai ser 80 mil, que é os 800 mil, tá errado, é 64 mil, que é os 800 mil, multiplico por 8% só. Cheguei aqui no meu lucro fiscal. O que isso quer dizer? Que para eu pagar o imposto de renda, eu vou ter como base de cálculo 64 mil aqui nessa empresa. Eu estou dizendo assim que para a Receita Federal, essa empresa vendeu os 800 mil, né?
teve um faturamento de 800 mil e ela lucrou 64. Se ela lucrou mesmo 64 ou não, aí é outra história. Para pagar o imposto, você está considerando isso. Para imposto de renda aqui, né? Aí, o meu lucro fiscal agora para contribuição social. Aí eu vou olhar aqui embaixo, contribuição social. Regra geral. Então, na regra geral, entra comércio também. A minha presunção é 12%. Então, vou pegar 800 mil vezes 12%. O meu lucro fiscal para pagar o imposto de contribuição social vai ser 96 mil, nesse caso aqui. Então, tem que estar atento nessa tabela. Qual que é a alíquota que eu vou usar aqui? Para eu calcular os dois, certo? E aqui daqui para baixo é o que vocês já estão acostumados. Então, aqui a contribuição social é 9%. Cheguei no valor de contribuição social. Imposto de renda, 15% em cima do total. E o adicional no que ultrapassar os 60 mil, trimestral, né? Pode esquecer que é trimestral que a gente está fazendo. 64 menos 60, 4 mil. 10% vai dar 400 reais logo. E é adicional. Então tem que calcular adicional também. E aí vale lembrar que no lucro presumido tem os outros impostos também, né? Isso aqui que a gente está fazendo é para calcular o imposto de renda e contribuição social. Mas ali, antes de chegar no lucro contábil, a gente tem os outros impostos também que incidem aí sobre produtos ou serviços da empresa que escolhe o lucro presumido. Da mesma forma que é do lucro real. E aí tem mais umas diferenças de alíquota e tudo mais também. Que ele não vai dar tempo de a gente ver no nosso aulas. Mas quando vocês forem fazer o lucro presumido, o lucro real das empresas aí, eu aprofundo um pouco mais e tem mais alguns outros detalhes antes de calcular imposto de renda e contribuição social. Tá? Para calcular aí, eu já fiz com vocês, né? Mas está aqui um resumo aqui, ó. Conhecer o faturamento da empresa, identificar qual que é a margem presumida, então, do jeito que a gente viu ali, qual que é a margem para o lucro presumido para o imposto de renda e para a contribuição social, vou ver lá qual que é a alíquota, para calcular e chegar no lucro fiscal, que é isso aqui, aplicar a margem de lucro presumida sobre o faturamento, e aí calculo o tributo devido em cima do valor de resultado ali. E tem mais um exemplo ainda, uma empresa que teve um faturamento de 500 mil. Bom, faturamento de 500 mil, a empresa é prestadora de serviços. Então, ó, vamos olhar lá no prestador de serviços. Prestadora de serviços, ó, 32% para o imposto de renda e 32% para a contribuição social. Nesse caso, as duas são 32%. Então, para eu chegar no valor da presunção aqui, eu faço uma conta só. 500 mil vezes aquela alíquota de 32% de presunção, chegamos no valor de 160 mil. Esse aqui é o meu valor base de cálculo para o imposto de renda e contribuição social já, porque as duas eram 32% de alíquota. Então, beleza. Esse valor que eu vou pegar. 160 mil vezes 15%, tem 24 mil de imposto de renda. O adicional, 160 mil menos 60 mil, nós chegamos aqui nos 100 mil. Vezes 10%, mais 10 mil de adicional. Né? Total de imposto de renda, 34 mil, que é a soma dos dois. Contribuição social, a mesma base aqui. 160 mil vezes 9%, 14.400. Aqui já está calculado aí os impostos, aí, os tributos que a empresa tem que pagar nesse período referentes a imposto de renda e contribuição social. Tá? Sobre a apuração e pagamento, já comentei ali em cima, está aqui também trimestralmente, e o pagamento do imposto de renda e contribuição social tem que ser até o último dia útil
Professor, ficou mudo. Voltou? Sim, Oi? Ah, beleza. sim. Obrigado por avisar. Onde eu tinha parado aqui? No último dia útil, tá? Então, é aqui que eu parei, né? Em relação ao pagamento, ó, tem que ser pago até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do período de apuração trimestral. Então, dia 31 de março, encerrei o primeiro período. Eu tenho até dia 30 de abril para pagar. Dia 30 de junho, eu encerrei o segundo período. Eu tenho até dia 31 de julho para pagar o segundo período. 30 de setembro eu encerro o terceiro período. Eu tenho até dia 31 de outubro para me pagar esse período. E 31 de dezembro eu encerro o quarto período e eu tenho até dia 30 de janeiro para pagar o valor ali de imposto devido. Tá? A opção pode ser feita só no pagamento ali do imposto no ano, né? Então, se eu escolhi em 2020 imposto ou o regime tributário do presumido, eu vou poder mudar só lá no primeiro pagamento que eu fizer do próximo ano. Aí, no caso, se for, vamos supor que eu estava no lucro presumido e eu quero mudar para o lucro real no outro ano. Aí eu pago lá, eu posso pagar em janeiro, se eu fizer por estimativa, né, que a gente estava fazendo, e aí vai ser anual a apuração lá no final. Ou eu posso fazer lucro real também trimestral. E aí eu pago no final do primeiro trimestre, que no caso vai ser quando encerra o primeiro trimestre, né? Em março eu vou pagar em abril. E aí nesse momento eu faço a opção. Eu posso mudar daí para o lucro real, para o presumido ou para o simples nacional, desde que seja permitido, né? Esses são aqueles casos que as empresas que são obrigados a ter lucro real, aí não vai poder fazer escolha, porque tem que ser lucro real mesmo. Se for obrigado a ter lucro real, pode escolher entre esses outros regimes. Obrigações acessórias. O que são obrigações acessórias? Aqui tem alguns exemplos de obrigações acessórias, mas só para a gente entender o que é, né, a obrigação acessória. Temos a obrigação principal, acho que a gente falou um pouco sobre isso lá no comecinho das aulas, que eu fiz uma revisão com vocês e que vocês viram no direito tributário. A obrigação principal, por exemplo, imposto de renda. Pagar o imposto de renda, né? Pagar o imposto de renda é uma obrigação principal, tá? Eu tenho que pagar o imposto de renda lá pela legislação, então é a minha obrigação principal. Agora, fazer a apuração do valor do lucro contábil, do lucro fiscal, e gerar a guia para emitir a guia para fazer o pagamento, tudo que está relacionado aí são obrigações acessórias, tá? Então, nós temos ali muitas situações aqui no caso do direito da contabilidade tributária, nós temos as obrigações principais e as obrigações acessórias. Sempre a obrigação acessória está relacionada a alguma obrigação principal. Tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Manter os livros comerciais fiscais, que são livro diário, razão, livro caixa, inventário e outros livros ali. Obrigação acessória desses livros. Um dos motivos, por exemplo, é porque eu tenho que pagar o imposto de renda, que é uma obrigação principal, contribuição social, que é uma obrigação principal. Eu tenho que pagar ICMS, também é obrigação principal. Para eu pagar, então, só queria que você conseguisse perceber isso. A obrigação principal é o que eu tenho que... A legislação traz ali que eu sou obrigado a fazer. Então, ó, eu sou obrigado a pagar o imposto de renda, sou obrigado a pagar as contribuições,
eu sou obrigado a pagar o ICMS, o PIS, o COFINS, certo? Tudo que eu tenho que fazer para cumprir essa obrigação principal são obrigações acessórias. Tá? Aqui, por exemplo, essa declaração eletrônica de serviço. É como se fosse uma nota fiscal de prestação de serviço, né? Mas tem uma declaração que é feita agora para tudo eletrônico, né? O que é a obrigação principal aqui? Eu tenho que pagar imposto porque eu prestei serviço, certo? Eu prestei serviço, é um ato Professor, gerador. Oi. dá licença um minutinho, sumiu a tela. Deixa eu só compartilhar de novo, então. Tinha parado lá no imposto de renda ainda na tela. Isso. Compartilhar de novo aqui. Aí apareceu? Sim. Joia. Eu tinha parado aqui a tela, eu comentei aqui algumas coisas sobre o pagamento, né? Daí tem um textinho aqui também, eu vou mandar esse material para vocês depois. Mas eu vou falar mais aqui agora sobre as obrigações acessórias. Aqui tem a lista daí das obrigações acessórias, mas é tudo que está relacionado a uma obrigação principal. Aqui, por exemplo, esse DES aqui, que é a Declaração Eletrônica de Serviços, está relacionado ao quê? À prestação de serviço. Quando eu presto serviço, eu tenho uma obrigação principal que é pagar um tributo sobre esse serviço, né? Um imposto sobre esse serviço. Para eu cumprir essa obrigação principal, de pagar esse tributo sobre o serviço que eu faço, eu tenho que cumprir essas outras obrigações acessórias. No caso aqui, fornecer essa declaração eletrônica aqui para o município. Emitir nota fiscal é uma obrigação acessória. Tá? A guia de informação e apuração do ICMS, obrigação acessória. Então, tem alguns exemplos, tá? EFD, as EFDs aqui, né? De ICMS, de contribuições. Então, aqui tem alguns exemplos. Mas gravem dessa forma. Tudo que eu tenho que fazer para cumprir a obrigação principal é a obrigação acessória. Tá? Aqui uma lista exemplificativa para vocês. Tem mais ainda aqui, né? E aí tem os prós e contras aqui, alguns deles aqui para nós visualizarmos aqui do lucro presumido. Alguns prós, ó, a simplicidade na realização dos cálculos. Eu não preciso manter lá até uma das vantagens aqui também, ó, dispensa da escrituração do livro caixa e toda a movimentação financeira. Eu não preciso manter ali o livro caixa e essa escrituração contábil para chegar no final e demonstrar que eu tive aquele lucro mesmo. Eu pego o faturamento, eu vejo na tabela de imposto de renda qual que é a presunção para a minha empresa, ali, para o meu ramo de atividade, faço o cálculo do percentual, pronto. Eu já cheguei no valor no meu resultado fiscal para eu fazer o cálculo do imposto. Então, ele é bem mais fácil, não preciso ter toda uma estruturação contábil para chegar. É uma das vantagens. Uma economia, quando o valor auferido ali é superior ali ao lucro presumido, né? Então, eu vou conseguir ter uma economia ali, se eu
que eu tenho, por exemplo, como o exemplo que eu usei lá, tive um faturamento de 1 milhão, o meu lucro real mesmo, se eu fizesse todos os cálculos, daria 20%. Aí eu olho na lista do lucro presumido, a presunção é 12%. Ou seja, o meu lucro, se eu fizer pelo lucro real, é maior, mas na presunção é menor, então eu pago menos imposto. Tudo aumenta. Então, ele tem uma economia ali também. E a alíquota de PIS e COFINS é menor. Então, eu lembro que eu falei para vocês no início que tem outras diferenças também que vocês precisam depois se aprofundar um pouco mais se for realizar a contabilidade pelo lucro presumido ou lucro real das empresas. Uma delas é isso aqui, ó, tem uma diferença na alíquota de PIS e COFINS também, para a empresa de lucro presumido com relação ao lucro real. Então, essas são uma das vantagens. E alguns contras aqui, ó. Se for o caso contrário, né, como eu falei, eu tive um faturamento de 1 milhão e o meu lucro foi de 200 mil, 20%. Aí eu olho lá na minha tabela de imposto lá, a presunção é 32%. Não importa, se você teve 200 mil, você vai pagar o imposto como se você tivesse tido 32 mil. Então aqui é uma desvantagem, mas tudo depende do planejamento tributário ali e analisar bem antes de fazer a escolha, né? Outra desvantagem é que não é possível deduzir despesas operacionais, então, ou seja, a gente não tem aquele ajuste de adições, exclusões e compensações fiscais, a gente não tem aqui. E também não tem como obter crédito fiscal do físico. Então, não consigo aproveitar aí os créditos. Então, vai depender da empresa mesmo, da atividade, de todas essas variações. Para saber qual é melhor para cada empresa, tem que analisar o caso da empresa isoladamente e todos os valores, os fatos contábeis ali que aconteceram e tentar fazer uma melhor escolha para a empresa, pensando em pagar menos imposto. Eu vou falar um pouco do SPID também agora. Então, você percebeu que essa aula nossa eu já falei sobre o lucro presumido, falei ali um pouco sobre as obrigações acessórias também, que os exemplos que eu dei foram relacionados ao lucro presumido, mas essas obrigações acessórias eles estão relacionadas, na verdade, a qualquer outro tipo de regime tributário, né? Envolve os outros regimes também. E aí eu vou só falar um pouco do SPID com vocês, para vocês só saberem o que é, se vocês não conhecem ainda, né? Vocês terem uma noção do que é o SPID. E aí a atividade é só do lucro presumido, tá? Não vou passar agora atividade nenhuma relacionada ao SPID, até porque ele precisa instalar o sistema e tal, então vai ficar mais complicado ali. Mas o que é o SPID? É o Sistema Público de Escrituração Digital. Então, o SPID foi criado com a intenção de agilizar os processos contábeis. Então, muitas coisas aqui precisavam ser enviados em documentos físicos para a Receita Federal ou para juntas, né? E aí, com o SPID, todos os ramos ali, praticamente já contábeis e fiscais, eles já estão interligados nesse sistema, e aí facilita no sentido de que a comunicação entre os setores é rápida. Também tinha o intuito de aumentar a transparência, né, porque daí aqui sobre os contribuintes muito mais rapidamente. Então, quando você lança uma nota fiscal eletrônica hoje, por exemplo, ele já cai lá no sistema da Receita que aquele determinado contribuinte lá, aquela empresa, lançou uma nota, né? Diferente de antes que tinha o bloco de notas, a pessoa tirava a nota, depois levava no escritório de contabilidade que ia fazer o lançamento, e aí, depois de um tempo,
chegaria lá no banco de dados deles, e também, por causa do grande volume de informações, eles nem tinham como ter um controle muito específico dessas notas, né? Por exemplo. E hoje, com o sistema, não. As notas já caem direto no sistema, e o próprio sistema, ele sempre está sendo atualizado, né? E ele mesmo faz vários tipos de análises para identificar ali, talvez, alguma inconsistência, alguma coisa que possa estar errada e tudo mais. Então, com esse sistema aqui, ficou muito mais difícil também fazer alguma coisa errada e sonegar algum imposto de alguma forma. Tá? E dentro do SPID, desse sistema de escrituração digital, a gente tem vários módulos, né? Então, temos os módulos das notas fiscais, os MDS, que é utilizado no meio, muito utilizado no transporte de cargas, né? A escrituração contábil fiscal, a própria escrituração contábil digital aqui, as EFDs de ICMS, de REINF, que é uma outra informação que tem que prestar também. Então, que várias obrigações acessórias que você consegue realizar aí através do SPID. Né? Aqui está um textinho aqui sobre isso que eu acabei de falar mesmo. Né? Então, eu vou ler aqui também, porque vocês podem ler. É o contador que vai fazer esses lançamentos para as empresas, né? Seja no escritório contábil ou que o contador trabalha só para uma determinada empresa, ele também vai fazer esse serviço. E aqui eu dei um print aqui de uma tela e coloquei o link aqui para vocês, se vocês quiserem acessar, depois dar uma olhada lá, né? É a página aqui do SPID. E aí tem aqui as explicações, é legal até se vocês quiserem depois aprender mais um pouco. Se vocês entrarem aqui nesse item, conheça o SPID, e for clicando em cada um dos itens, ele fala o que é, para que é, o que você lança naquele lugar e tudo mais. Tem a legislação aqui no site. Mais para baixo, não pegou aqui na imagem, mas um pouquinho mais para baixo, tem os downloads dos sistemas aqui para você baixar e fazer os lançamentos, né? Funciona mais ou menos, não sei se vocês já fizeram alguma vez, imposto de renda, pessoa física, mas é mais ou menos aquele sistema. Você baixa o programinha do módulo que você quer usar, faz o lançamento e transmite ele para a Receita. Uma das opções é essa, né? E aí tem vários módulos hoje já, que abrangem a maioria já tem até o E-Social já está aparecendo aqui também, né? Há muito tempo já. Então tem vários módulos aí que estão sendo implantados para unificar tudo e todas as informações estão cruzadas aqui. Aqui alguns objetivos que eu comentei também. E essa escrituração no SPID substituiu esses livros aqui, ó, que antes eram feitos todos de forma física e mantidos na contabilidade, né? Até para uma possível auditoria, se fosse o caso, da Receita Federal, né? De vez em quando eles têm essas visitas aí na empresa e pedem esses livros para conferir se está ok mesmo com o que está lá na informação deles. Né? E aí esse SPID substituiu essas escriturações aqui físicas, que agora são feitas todas de maneira digital. Então, registro de entradas, de saídas, de inventário, né, que é o patrimônio da empresa, aí, apuração de IPI, ICMS. Então, alguns livros aí foram eliminados com o advento do SPID. Tá? E aí encerro o conteúdo por aqui, pessoal. Temos aqui daí o exercício. Então, o último exercício do nosso mês aí, eu vou postar daqui a pouco ali já no Teams, e aí vocês têm até a semana que vem para entregar. Os dados aqui, eu deixei os mesmos que vocês usaram para fazer o exercício 7, que a gente estava conversando sobre ele agora há pouco.
Por quê? Para não precisar vocês terem que somar tudo de novo, né? Facilitar um pouco para vocês essa última parte aqui. O que vocês vão usar aqui do exercício 7? A receita bruta tem lá, que é o faturamento bruto, vocês vão usar aqui, trimestral aqui, né? As adições e exclusões, eu coloquei aqui para vocês dividirem por 4, mas eu já vou alterar isso aqui. Por quê? Porque não temos isso aqui, tá? Eu coloquei aqui, deixei aqui, mas não tem isso aqui. Não vai precisar, porque no presumido a gente não usa, né? Não tem um ajuste. E as compensações também não tem. O que vocês vão ter que fazer? Pegar do exercício 7, o valor do faturamento bruto, colocar aqui. A empresa lá é de prestação de serviço. Essa parte que eu vou tirar também, que era de outro exercício, eu vou tirar também, tá? É só essa tabelinha que vocês vão preencher. Vou pegar o valor do faturamento. A empresa é de prestação de serviço, então aqui, né, aqui que vocês vão colocar, 32%. Tá? Tudo é 32% aqui, ó. E a presunção, tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social. Vou preencher aqui 32%. O valor da receita bruta vezes a presunção, vocês têm o lucro presumido, que é o nosso lucro fiscal. Tá? Aqui o valor que vocês têm aqui já é o lucro fiscal, que é a nossa base de cálculo para o imposto de renda adicional e total do imposto de renda. Também para a contribuição social, né? Beleza? Dúvidas? Deu para entender bem essa parte de como que faz aqui? Querem que eu faça o primeiro trimestre aqui para vocês verem? Seria bom. Vou fazer aqui então. Lá no exercício 7, deixa eu abrir aqui. No exercício 7, no enunciado, tem lá faturamento bruto. Então lá tem 22.300, mais 19.280, mais 21.450. Tem o primeiro trimestre, 63,30. Então aqui a receita bruta foi 63 mil. É 63 mil. A presunção, se pegar na tabela lá de prestação de serviço, vai ser 32%, tanto para imposto de renda como para contribuição social. Então, 63 mil vezes 32%. O meu lucro é 20 mil. Estou travando aqui, normal. Símbolo a
69,70. Tá lindo, Melecine. Mas já é bonito, Melecine, esse mouse que tá travando aqui. Vou estudar agora para o trava. Viu? Cento e 69 e 60. Então é muito. Esse valor aqui é o lucro fiscal lá, que a gente usa como base de cálculo para o imposto de renda e contribuição social, porque a presunção é igual aqui para os dois. Com 20 mil eu vou cobrar 15% do imposto de renda, e aqui 3.025. R$3.025,40, tá? O adicional. Como aqui é trimestral, o meu limite é 60 mil. Não deu, né? Deu 20 aqui. Então não tem adicional. Então, meu total de imposto é os 3.025,40. Contribuição social, 20.179,60 vezes 9%. Então, aqui eu tenho mais 1.815 e 30. Nossa, tá travando aqui. É 1.815,30, tá? E o total de tributos é os 1.815,30 mais 3.025,40. Então, tem o total de tributos aqui no primeiro trimestre, 4.840 e 70. Pronto. Fiz o fechamento pelo lucro presumido do primeiro trimestre. Até o dia 30 de abril, eu tenho para pagar esse valor. E pagando o valor está certo no primeiro trimestre. Não vou fazer mais nada com esse trimestre. Ficou para trás, está fechado. Tá? Segundo trimestre, a mesma coisa. Vou tomar faturamento, vou fazer esse procedimento aqui nos 4 trimestres. Apareceu aí um pouco? Pois não. Falhou, professor, não entendi sua pergunta. Esclareceu aí? Deu para entender melhor agora fazendo? Com certeza, esclareceu bastante. Então tá já. Vou finalizar então a gravação.